Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Neste vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: como detectar ou identificar os falsos teólogos no seminário e nas igrejas evangélicas? Sim, é preciso pensar e responder a uma pergunta bastante complicada, mas que é de suma importância, pois em nossos púlpitos, em nossos seminários, tá certo? Temos falsos teólogos. E quem são esses falsos teólogos? Quem são esses falsos pastores, pregadores, professores da EBD? Quem são essas pessoas? Como identificar? De que forma? A única forma que nós podemos identificar é através das escrituras. As escrituras constantemente nos ajudam a entender, a evitar e a refutar os falsos mestres das escolas dominicais ou dos seminários evangélicos, e até mesmo em algumas faculdades evangélicas de teologia. Então, nesse vídeo é um vídeo realmente importante para você compreender bem os textos que nós vamos mostrar aqui a vocês e de como isso na prática pode ser feito, certo? Os textos vai ser 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 ao 4, e o capítulo 6, versículo 3 ao 5, depois versículo 20 ao 21. Todos esses textos de 1 Timóteo, essa carta do apóstolo Paulo ao ministro Timóteo, nos ajuda a identificar os falsos mestres e refutar com verdade, respeito e amor com a palavra de Deus contra os falsos postulados teológicos que estes, nos últimos tempos, têm surgido para atormentar a igreja de Cristo. Vamos começar com 1 Timóteo capítulo 1, versículo número 3 ao versículo número 5, tá certo? Diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Até o versículo 4, né? Certo? Vamos ver aqui o versículo capítulo 6 e o versículo número 3 ao 5, depois do número 20 ao 21. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Vamos ver aqui o versículo. Deixa eu só mudar aqui a. Certo? Verso 20 e o 21 de capítulo 6 de 1 Timóteo. E tu, ó Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente se lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então, um termo que realmente vai nos ajudar a compreender bem é o versículo 4. Numa certa situação que diz assim, deixa eu... versículo 5, perdão, no capítulo 6, já no finalzinho. Por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Pronto, aí. Então, todos esses textos, bem meditados, bem refletidos em nossa mente, vamos conseguir entender e identificar os falsos teólogos, tanto do mundo antigo quanto da modernidade.
O interessante é que os falsos teólogos, eles têm o público ao seu dispor, né? É como o profeta Jeremias. O único verdadeiro profeta pregava a verdade, diferentemente de tantos outros que pregavam apenas a mentira. E o povo, os reis, as autoridades, acreditavam nas mentiras, mais nas mentiras do que na verdade do profeta Jeremias. Então, essa é uma difícil situação nos dias de hoje, em realmente passar a mensagem das escrituras, tá certo? Verdadeiramente. Aí você nota uma grande diferença. Vamos ver uma questão importante aqui, respondendo a nossa pergunta. De acordo com os textos bíblicos, o falso teólogo é alguém que ensina outra doutrina, ou seja, um falso teólogo, ele não ensina a doutrina de Cristo, não ensina a doutrina do Antigo Testamento e do Novo, ele ensina uma outra, parecida com algum texto do Novo Testamento, parecida, mas não é. Então, ele ensina uma outra doutrina, se ocupa com fábulas, ou seja, com invenções, com ideias que não consegue comprovar e nem provar, e promove o quê? Discussões. Eles pegam é, brigas, né, pessoais, se acham superior aos outros, entendeu? Querer combater, né, difamar o próximo. Então essas discussões são sem sentido. Por que são sem sentido? Porque Cristo nessa doutrina não está presente, muito menos o Espírito Santo. Apresentam dados inconclusivos. Então são pessoas que da noite para o dia encontram na internet, em alguma revista sensacionalista, em alguma manchete do jornal, né? Ou até em sonhos. E assim, as ideias são várias. Então, nessa caixa de Pandora desses teólogos falsos, surge tudo. Então, os dados, as argumentações que eles apresentam são totalmente inconclusíveis, não pode ser comprovado pelo mundo real. Então, sabendo que mundo real, mundo real não pode ser utilizado para comprovar as ideias desse grupo ou desse teólogo, eles criam um submundo semelhante ao nosso para confundir e dizer que estão com algum tipo de doutrina, mas isso é tudo falsificação. É uma verdadeira nota de R$ 3, tá certo? Segundo ponto, ensina outra doutrina. O falso teólogo ensina outra doutrina, que não é aquela ensinada pelos apóstolos e profetas. Terceiro, o falso teólogo é soberbo, vive em discussões fúteis e inúteis que não levam ninguém à santificação, a se arrepender, a amar vidas perdidas, a fortalecer a verdadeira fé cristã. O falso teólogo cria falsas interpretações baseadas no achismo, a metodologia de grupos sectários ou de grupos controversos, a referência deles, ou a metodologia, que é o ponto de partida, é o achismo, não é o raciocínio lógico, não é a filosofia, não é o mundo real, é o achismo. Eu acho que aí daí eles criam toda uma argumentação inviável. Quarto, um detalhe, e evita viver no mundo real. Esse é um problema, né? Geralmente com essas pessoas que são falsas na teologia, evitam ficar no mundo real. Então o problema dessas pessoas não racional, tá? O problema é racional. Uma pessoa que está faltando conhecimento, que precisa de conhecimento, uma pessoa que precisa de psicólogo, de um tratamento psiquiátrico, entendeu? De um médico para ajudar essas pessoas. Tá? Então, geralmente, o teólogo ele cria uma clínica para ele próprio e para os que estão ouvindo essas pessoas. É uma clínica realmente de pessoas para pessoas
com algum tipo de problema psicológico, tá? Tá certo? Porque não é possível, racionalmente falando, dizer que 2 mais 2 é 10. Mas tem grupos que ganham por isso, tem milhares de seguidores que forjam dados para provar que 2 mais 2 é igual a 10, ou 5, ou 0. Aí depende do seu ego, do seu achismo, né? Mas nós continuamos falando a verdade que 2 mais 2 é 4, 5 mais 5 é 10. E a Terra também não é plana, e as escrituras são a palavra de Deus, e a verdadeira ciência comprova as escrituras. Já a falsa ciência contradiz as escrituras. E assim por diante. O falso teólogo tem desejos por uma ciência contraditória. O resultado disso tudo é uma enorme apostasia. Quinto e último ponto. Um falso teólogo não acredita que as escrituras são suficientes para fortalecer a fé judaico-cristã. Então esses textos, essa reflexão, nos ajuda a entender que esses teólogos são totalmente privados da verdade. Então essa é a única forma de detectar ou de verificar quem é o falso teólogo no seu seminário e na sua igreja. Então geralmente, para encerrar esse vídeo, geralmente os teólogos, os falsos teólogos de hoje em dia, são os adeptos de algum tipo de ideologia política chamada socialista ou numa corrente mais filosófica e ideológica chamada teólogos da libertação ou da missão integral. Então, geralmente, esses grupos são os falsos teólogos. Temos outros, mas o vídeo assim, iria ultrapassar o tempo estipulado. Mas acredito eu que esses pequenos argumentos bíblicos vai fazer você entender quais são e como identificar um falso teólogo no seu púlpito, na sua igreja e no seu seminário. O que eles pregam realmente é uma outra doutrina e que são privados de toda a verdade. Espero que você goste desse vídeo. Compartilhe, se inscreva se não for inscrito, ative o sininho e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Forte abraço a todos.